Está na hora de encontrar equilíbrio e paz interior em sua vida. Junte-se a nós no curso de Yoga Online com Sadhguru. Inscreva-se para vivenciar os benefícios transformadores do Yoga. O link está na descrição. Veja, você acredita em muitas coisas? Então você acredita que antes de você nascer você estava em algum lugar, depois de morrer você estará em algum outro lugar? Você acredita em tudo? Muitas suposições. Quando se tem tantas suposições, não há como se chegar à verdade, não é? Se você quiser chegar à verdade, a primeira coisa a fazer é não pressupor nada. Não é assim? Se você está interessado na verdade, se você está procurando a verdade, isso significa que você não pressupôs nada, não é? Se você já tiver feito suas pressuposições, você está apenas tentando encontrar a confirmação para suas pressuposições. Isso não é buscar a verdade. Um verdadeiro buscador da verdade não tem pressuposições, ele está apenas observando. Nós devemos apenas observar ou devemos tentar confirmar as suas pressuposições? Você quer uma confirmação? Você está certo. Isso o tornou mais próximo? Se eu lhe disser que suas crenças estão certas, será que isso o aproxima mais da verdade? Aproxima? Você se sentirá melhor. Ah, ok, eu tinha razão. Mas nada se resolve, não é? A vida não se resolve, não é mesmo? Não. Portanto, confirmar os seus sistemas de crenças não significa nada. Esse é o problema com os seres humanos. Eles querem estar certos o tempo todo. É o principal problema. Na verdade, essa é a base de todos os conflitos no mundo. Eu estou certo, você está errado. Esse é o problema, não é? Não é verdade? O que eu acredito é o certo, o que você acredita é o errado. Não é essa a base de todos os problemas do mundo? Seja dentro da família, ou na comunidade, ou no mundo, ou em qualquer lugar. Sim? Vamos eliminar esse problema um pouco? A primeira coisa que você precisa fazer é, afinal, isso são as suas crenças. E as suas crenças não são originais. Você recolhe pelo caminho, não é mesmo? O seu padre ou mula, o seu pai ou sua mãe, alguém incutiu aquilo em você, não é assim? Foi incutido por alguém. Tudo depende de quão intensamente eles trabalharam sobre você. E eles trabalharam muito intensamente. Porque senão o negócio estaria em jogo. Portanto, o que você pressupõe talvez não tenha nada a ver com a realidade. Agora, você está tentando entender algo que está além do físico, num contexto físico. Isso não vai funcionar. Você está tentando perceber algo que está além da percepção física através da percepção sensorial. Tal coisa não pode funcionar. Agora você quer medir a profundidade do oceano, mas você levou uma escala de pés. Obviamente, você chegará a conclusões erradas, não é verdade? Se você quer medir a profundidade do oceano, a primeira coisa a fazer é obter o tipo certo de instrumento. Sim? Sim ou não? Essa é a primeira coisa. É tudo o que estou dizendo. Se você quer saber algo além do físico, a primeira coisa que você precisa fazer é ter uma percepção que vá além dos 5 sentidos, que é capaz de perceber o que não é físico. Somente então você perceberá. Caso contrário, só lhe resta acreditar ou não, não é mesmo? Se eu disser que, na verdade, Deus está no meu bolso, algumas pessoas poderão acreditar em mim. Isso é ridículo. Ah, não acreditamos nisso, mas eu posso lhe contar uma história mais elaborada se você quiser, na qual nós podemos trabalhar e fazer você acreditar, não é mesmo? Neste momento, Deus está no meu bolso. Essas pessoas acreditam em mim e aquelas pessoas não acreditam em mim. Essas pessoas se aproximaram mais de Deus do que já estavam antes? Aproximaram-se? Ou elas foram mais além? Não, nada mudou, não é mesmo? Então, por que estamos perdendo nosso tempo tentando confirmar as nossas pressuposições? Você deve aprimorar a sua percepção. Porque somente pela percepção você saberá. Não tem outra maneira de saber, não é mesmo? Você só saberá de tudo quando você perceber. Até lá você não sabe. Será que isso é uma realidade? Isso é uma realidade? As pessoas que não estão falando comigo, Is that a reality? isso é uma realidade. Se você perceber, você saberá. Se você não perceber, você não saberá. Você não está disposto a admitir eu não sei, então você acredita, não é mesmo?
Se você está apenas tentando passar pela aprovação social, a crença é uma boa maneira de fazer isso. Mas se você quer realmente saber, então a crença não é uma boa maneira de fazer isso? A crença lhe dá confiança. E tolos se tornando confiantes é perigoso. Você entende? Quando os idiotas se tornam muito confiantes, é muito perigoso, não é mesmo? Você percebe que os inteligentes são hesitantes e que os estúpidos são confiantes? Você já viu isso? Muita confiança, porque quando você simplesmente acredita em algo, você terá muita confiança. Você não vai duvidar de nada, porque você não se esforça para nada. Você tem 100% de certeza. Você não vê o George Bush como ele é confiante? Ele é bem confiante, não é? Ele não parece ser bem confiante? Muito confiante. Ele veio à Índia e declarou: "Eu sou uma pessoa que crê de verdade." Eu pensei, você não precisa dizer, acha que não podemos ver? Você deve ser uma pessoa que crê, caso contrário, não andaria às cegas perante as situações. Se você é uma pessoa com bom senso, você olharia à sua volta, não é? Você iria ver o que está lá e o que não está lá. Por que você é uma pessoa que crê? Não apenas em Deus, mas em tantas outras coisas. A maneira mais sensata de começar a sua vida é: o que eu sei, eu sei. O que eu não sei, eu não sei. Uma vez que você chegue a isso de forma sincera, você verá que seu conhecimento irá se expandir constantemente no dia a dia. Caso contrário, no momento em que você acredita, você fica estagnado. Crença é, na verdade, morte. Marx disse: é o ópio. A religião é o ópio. Porque ela coloca as pessoas para dormir, ele tem toda a razão. Ela coloca as pessoas para dormir, não é mesmo? Não coloca? Dormir é confortável. O que há de errado nisso? Por que dormir? Por que você não morre? É ainda mais confortável, você sabia? Porque de qualquer forma você é uma pessoa que crê, afinal o seu Deus está esperando porque você não vai. Sim, não é? Porque de qualquer forma você sabe que quando morrer você vai para Deus. Qual é o problema? Por que você está esperando, indo para esse hospital, toda essa bobagem, porque você não vai? Por que você está adiando o seu avanço em direção a Deus? Isso não está certo. Você não crê de verdade, não é mesmo? Sua presença é motivo de alegria para nós. Se gostar do vídeo que está prestes a assistir, que tal se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade? Sua participação é fundamental. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Estamos ansiosos para interagir com você. Incubadora de doenças? Isso significa que a sua ação respiratória e o seu processo de pensamento e o seu olfato irão diminuir com o passar do tempo? Definitivamente contribui para a sua apatia. Se você comer muito tubérculo, como batatas e outros tubérculos, você vai produzir gases que ficam localizados abaixo do umbigo. Ao gerar gases ali, o seu prana entre o umbigo e a cavidade da garganta não funcionarão como deveriam, e o nível de dinamismo do seu sistema diminuirão. Entre os legumes, tais como o rabanete, que são uma das poucas coisas que crescem embaixo do solo e ainda assim são positivos, cenoura, rabanete, todos os outros tubérculos como batatas e da família das batatas são zero prana. Porém, eles causam o que é chamado de tamas. Tamas significa que isso gera uma certa inércia dentro de você. Nós geralmente aconselhamos estudantes e meditadores a não comerem batatas e seus derivados porque aumentam a cota de sono. Tanto para o estudante que está estudando, quanto para o meditador, o maior inimigo é o sono, sabe? Quando você fecha os olhos e senta, quando você abre um livro, os livros didáticos são um ótimo tranquilizante, não são? E além disso, se você estiver se alimentando com batatas, você adormecerá instantaneamente. Os produtos lácteos possuem certas enzimas que atualmente são usadas para fabricar certos adesivos têxteis. Esses adesivos não dissolvem na água. Então, quando você consome muito produto lácteo, ele fica grudado no seu intestino. Então, o material residual que deveria ter sido expelido com facilidade não vai ser eliminado do sistema.
O nível de alerta generalizado no corpo e na mente vai diminuir com o consumo de produtos lácteos. Ao menos aqueles que vêm do sul, eles lhe disseram até mesmo na escola que se você comer arroz com coalhada, você vai cair no sono? Sim ou não? Se alguém está com sono, é algo comum no sul da Índia. Você comeu arroz com coalhada? Todos sabem que o deixa letárgico, mas o professor também come, esse é o problema. É um fato estabelecido pela medicina que, no seu organismo atual, se você consumir carne crua, demoraria algo entre 70 e 72 horas para passar por todo o organismo. Se você comer carne cozida, demoraria entre 50 e 54 horas para passar por todo o organismo. Se você comer refeições vegetarianas cozidas, irá demorar de 24 a 30 horas para passar por todo o organismo. Se você comer legumes crus, vai demorar de 12 a 15 horas para passar por todo o organismo. Se você comer uma fruta, vai levar entre 1h30 e 3 horas para passar por todo o organismo. Por que leva tanto tempo? Porque, essencialmente, o canal alimentar no ser humano tem cerca de 7 a 10 metros de comprimento. Todo esse canal que vai dos lábios até a saída anal, em todos os animais herbívoros, essa é uma característica, que o seu canal alimentar é de aproximadamente 5 a 6 vezes o tamanho do seu corpo. Em todos os carnívoros, é apenas de 2,5 a 3 vezes o tamanho do seu corpo. Ou, em outras palavras, todos os animais carnívoros têm um intestino muito curto. Todos os herbívoros têm um intestino longo. Portanto, como a comida vegetariana passa pelo sistema rapidamente, o fator de design do comprimento foi elaborado dessa forma. Então, quando você come carne e a mantém no seu sistema por muito tempo, definitivamente isso é uma incubadora de doenças, de várias maneiras você as criará. Comer carne se tornou parte da nossa, você sabe, da cultura mundial, porque em várias sociedades do passado, a sobrevivência era a questão. Quando a questão é sobrevivência, coma qualquer coisa que seja necessário comer, isso é diferente. Uma vez que a sobrevivência está garantida, é quando você escolhe. Agora você escolhe qual tipo de corpo quer ter, que tipo de função quer desempenhar, você comerá de acordo com isso. Isso não se trata de um tabu sobre comer carne. É sobre comer de maneira mais consciente. Isso é comer por escolha. Na tradição iógica, quando você cozinha qualquer coisa, em até 1h30 você deve consumi-la. Se tiverem certos tipos de itens, até 4 horas está bem. Acima disso, você não toca. Não importa quão delicioso esteja, quão bonito esteja, você não toca em nada, porque, assim, você vai produzir gases no sistema. Gases não somente no estômago, que você obviamente vai sentir, mas você vai produzir vaios no seu sistema, que irão trabalhar contra o seu pranavayu. Isso significa que a sua ação respiratória e o seu processo de pensamento e o seu olfato irão diminuir com o passar do tempo. Esses 3 fatores são muito vitais para que você seja um ser humano vibrante. Seja qual for a maneira como você me julgue, não tem absolutamente nenhum impacto sobre mim, porque eu estou completamente chapado. Eu não dei esse privilégio a ninguém, que alguém possa me fazer feliz, que alguém possa me fazer infeliz. A qualquer momento podemos estar fazendo algo de errado, então ouvimos a todos, mas o que eles dizem não determinará como eu sou. Então, Sadhguru, um tempo atrás, aconteceu uma situação em que uma amiga minha estava bêbada. Então, quando ela estava no estado de embriaguez, ela dizia isso repetidamente. Por favor, não me julgue enquanto eu bebo. Por favor, não me julgue. Mas ela perdeu o julgamento dela, mas ela não quer que você... Então, a minha pergunta é, quer seja álcool ou não, na vida, por que ficamos tão apreensivos sobre o julgamento dos outros? E como podemos evitar que isso impeça que sejamos felizes? Olhe para mim. Veja, eu estou sempre chapado. Nunca toquei nenhuma substância, porém sempre chapado. Você pode me julgar como quiser.
Porque uma coisa é, eu estou chapado de tal forma que eu não perdi o meu julgamento de forma alguma. E ao mesmo tempo, seja qual for a maneira que você me julgue, não tem absolutamente nenhum impacto sobre mim porque eu estou completamente chapado. Tendo dito isto, a razão pela qual este consumo de álcool e drogas está crescendo da maneira que está crescendo no mundo isso é porque os céus estão desabando. Sim, eu estava em Bangalore há apenas 3, 4 semanas. Havia mais de 8.000 pessoas participando de um programa de 2 dias comigo e perguntei casualmente, quantos de vocês acreditam que irão para o céu? Somente 5 levantaram a mão. Então perguntei, vocês todos são pessoas do inferno? Não. É só que o paraíso e o inferno desabaram na mente das pessoas. Esta é a primeira vez na história da humanidade que tantas pessoas no mundo podem pensar por si mesmas. Do contrário, o seu padre, o seu mula, o seu pandita ou um livro estava pensando por você. É a primeira vez que tantas pessoas conseguem pensar por si próprias. Se estão pensando certo, pensando errado, existem muitas questões sobre isso. Mas se eles estão pensando certo ou errado, mas eles estão pensando, assim todas as coisas ilógicas estão naturalmente desabando. Esta geração ainda não se afastou totalmente disso, ainda existe medo. Eles não podem dizer abertamente, não existe nenhum maldito inferno ou céu. Eles ainda têm receio disso, mas eles estão tentando construir um pequeno paraíso para si mesmos aqui. Então, ei, espere. Então, naturalmente, quando eles não são capazes de fazer por si mesmos por meio da sua própria inteligência, eles vão recorrer às drogas. Hoje em dia, apenas citando as sociedades ricas, porque toda a sociedade aspira a ser assim. Digamos, você pega os Estados Unidos, que é a nação mais rica do planeta atualmente. 70% da população dos Estados Unidos está sob prescrição médica. Outros 30%, é claro, comprando no mercado negro. A nação mais rica, obviamente a riqueza não está funcionando. Para ser saudável, você precisa de químicos. Para ser alegre, você precisa de químicos. Para ser pacífico, você precisa de químicos. Para estar em estado de êxtase, claro, tem o êxtase. Então, eu não estou nem mesmo vendo isso moralmente. Não é nunca uma questão moral para mim. Se 90% dessa população agora estiver consumindo químicos, acredite, a próxima geração que produzirmos será uma geração muito inferior à nossa. Se produzirmos a próxima geração inferior a nós mesmos, estaremos cometendo um crime contra a humanidade, porque a próxima geração deve estar pelo menos um passo à nossa frente, caso contrário, fracassamos. Perdemos todo o processo de civilização quando produzimos uma nova geração que é, na verdade, menos do que nós. Então, estamos caminhando para isso, rapidamente, a menos que ensinemos seres humanos individuais como simplesmente se sentarem aqui e se tornarem irradiantes. Chapado o suficiente ou não, basta olhar para mim. Mas será que eu estou consciente o suficiente, alerta o suficiente, claro o suficiente? Se existir uma maneira de se intoxicar sem perder o juízo, sem perder sua consciência, sem perder sua inteligência, isso é uma grande coisa? A intoxicação é uma coisa fantástica. O único problema é que ela tira o seu discernimento, tira a sua inteligência, deixa você incapacitado. Esse é o problema, não é? É verdade? Pergunte a qualquer um, você não está nas ciências médicas, mas pergunte a qualquer um. É verdade que este corpo aqui é a maior fábrica de química do universo neste momento, pelo menos do universo que conhecemos? O único problema é você é um péssimo administrador. Se você soubesse como gerenciar este, você estaria como eu, sempre irradiante. Qualquer um pode dizer o que quiser, qualquer um pode fazer o que quiser. Este é assim, sempre. Porque eu não dei este privilégio a ninguém.
Que alguém possa me fazer feliz, que alguém possa me fazer infeliz, que alguém possa me fazer miserável. Agora mesmo, você é uma consequência da opinião de outras pessoas. Onde você planeja ir assim? Qualquer um pode te arruinar. Você saiu, alguém lhe disse, Shreya, você é o ser humano mais maravilhoso que já vimos. Então você estava flutuando naquela nuvem. Que número? Que número? 9. Ah, no sul dizemos 11. Você estava flutuando nas nuvens, não importa o número, e você voltou para casa. As pessoas em casa lhe disseram quem você realmente é. E a nuvem cairá? Não, não. É muito importante que nem dessa maneira, nem daquela maneira. Nós ouvimos a todos, porque podemos estar fazendo algo de errado. Olá? A qualquer momento podemos estar fazendo algo de errado, então ouvimos a todos. Mas o que eles dizem não vai determinar como eu sou. Nunca, jamais. Isso você deve corrigir, e você deve contar para sua amiga quando ela não estiver bêbada. Porque caso contrário, ela não vai entender. Sem ter domínio sobre o tempo, ninguém pode determinar a natureza do destino de sua vida. Portanto, a única maneira de você assumir o controle do tempo é dominando as suas energias, como elas funcionam. Se você está funcionando como uma máquina a vapor, é muito tempo. Se você está funcionando como um motor a jato, bum! E para aquele que tomou o controle do tempo, para ele, o universo inteiro é uma doçura de compaixão. Uma vez que você chegou aqui como um ser humano, a vida ficou um pouco complicada. Se você tivesse chegado aqui como qualquer outra criatura neste planeta, estômago cheio, vida estabelecida. Uma vez que você chegou aqui como um ser humano, estômago vazio, apenas um problema. Estômago cheio, centenas de problemas. Então, o que chamamos de vida aqui é apenas uma certa combinação de tempo e energia. Esta combinação de tempo e energia, infelizmente, a maioria das pessoas nunca aprende a lidar com ela de maneira descontraída e maravilhosa. Um obstáculo atrás do outro, tudo é um problema. Quando você é uma criança de colo, você tem problemas com fraldas. Quando você se torna um adolescente, você tem problemas hormonais. Quando você chega à meia-idade, existe uma crise. A velhice é horrível. Cada fase da vida, as pessoas encaram isso como algum tipo de problema. Claro, a morte é um problema sério. Portanto, esta combinação de tempo e energia, devemos entender a natureza daquilo com que estamos lidando. O tempo, por sua própria natureza, é assim. Você faz algo, ele passa. Se você não fizer nada, ele passa. Você não precisa forçar, é o que eu estou dizendo. Olá? Enquanto você está sentado aqui, ele está passando. Você está fazendo várias coisas, ele está passando. Você não faz nada, ele passa. Você está acordado, ele passa. Você está dormindo, ele passa. Mas sem ter domínio sobre o tempo, ninguém pode determinar a natureza do destino de sua vida. Como segurar o tempo? As pessoas estão falando sobre gerenciamento de tempo. Você alguma vez já gerenciou o tempo? Enquanto você está sentado aqui, ele está fazendo o tic-tac. E o que está fazendo o tic-tac não é um relógio. O que está fazendo o tic-tac é a nossa própria vida. Olá? Desde que eu entrei. Você está 2 minutos mais perto de seu túmulo? Sim, você está. Eu também. Essa é a natureza do tempo. Qualquer coisa que você faça ou não faça, faça o que você quiser. Mas você não é capaz de fazê-lo voltar para trás, ele está apenas avançando. Acontece que, se você está feliz, ele parece passar muito rápido. Se você está infeliz, ele vai passar muito devagar para você. Você já notou isso? Em um determinado dia, você está muito feliz. 24 horas passam voando.
Agora você está deprimido. 24 horas parecem uma eternidade para você. Sim ou não? Portanto, apenas pessoas miseráveis têm uma vida longa. Se você é uma pessoa alegre, é uma vida breve. Se você é uma pessoa em êxtase, é só um momento. Puf, ela acaba antes que você saiba o que está acontecendo. A vida passou tão rápido que nem mesmo o meu corpo percebeu que o tempo passou e ainda está. Eu não percebi que o tempo passou. Este é o 30º ano da Isha. É o 30º aniversário da Isha Foundation. E eu nem posso acreditar, 30 anos. Parecem 3 dias em minha experiência. E nesses 3 dias ou 30 anos, meus compromissos são... Singapura é como férias para mim. Eu só venho para jogar golfe e... Do contrário, meus compromissos são loucos, ok? Todos os dias, no mínimo 20 horas, nós estamos ativos. Eu nunca perdi um único voo até agora. Às vezes, em um dia, já estive em 6 aeroportos, mas eu nunca perdi um voo. Nunca perdi um compromisso. Eu nunca cheguei atrasado a um compromisso em 30 anos. Mas eu não administro o tempo, eu administro a mim mesmo. Tempo, como administrá-lo? É uma coisa muito grandiosa para administrar. Não está em suas mãos. Caso você goste ou não, ele está passando, não está? Sim. Se você sentar aqui, ele está passando. Se você pular por aí, ele passará. Faça o que você quiser, ele vai passar, não vai? Mas o que você pode fazer consigo mesmo? Isso você pode administrar? Não tem nada a ver com o tempo. Por isso, autogestão, não gestão do tempo. Há poucos dias, eu estava voando da Índia. Normalmente costumava durar 13 horas e meia, 14 horas, mas agora existe a questão do Paquistão não permitir que os aviões sobrevoem o seu espaço aéreo, então levou 16 horas. Pelo fato de eu conhecer todos os pilotos e também ser um piloto licenciado, por isso eles me permitiram sentar na cabine do piloto e eu estava interessado no que estava acontecendo lá. Então eu estava conversando com eles e eles disseram, Sadhguru, eu disse 14 horas, não é? Eles disseram, não, Sadhguru, 16 horas, é muito tempo. Então eu disse, veja, não estou reclamando. Porque apenas um século atrás, se eu tivesse que ir para os Estados Unidos, seriam 60 dias. 16 horas, não estou reclamando, estou bem. Vou me sentar, deitar, ler algo, fazer algo ou conversar com você, mas eu não estou reclamando das 16 horas. Como 60 dias se tornaram 16 horas? Simplesmente por causa de um motor a vapor vagaroso para um motor a jato. Olá? De repente, 60 dias se tornaram 16 horas. Portanto, a única maneira de você assumir o controle do tempo é dominando as suas energias, como elas funcionam. Se você está funcionando como uma máquina a vapor, é muito tempo. Se você está funcionando como um motor a jato, bum! Agora mesmo, eles estão dizendo que os chineses desenvolveram um avião que de Pequim a Nova York poderá ser feito em 2 horas. Eles estão dizendo que até 2028 eles o terão comercialmente pronto, 2 horas. Portanto, isso não é ter domínio do tempo, mas, consequentemente, isso é ter domínio do tempo. Se o que alguém faz em 10 anos, se você pode fazer em 1 ano, se ambos vivem por 100 anos, em termos de impacto e profundidade de experiência, você viveu por 1000 anos. Olá? Essa é a única maneira pela qual você pode assumir o controle do tempo. E aquele que assume o controle do tempo, para ele, o universo inteiro, é uma doçura de compaixão. Essa será a sua experiência de vida ao assumir o controle do tempo. Essa existência passou por 84 acontecimentos. Isso aconteceu 84 vezes. Nesse sentido, apenas 21 ainda estão tendo algum tipo de existência.
63, eles se foram completamente. Não importa como você vê, mas você pode vê-los como impressões de memória em seu próprio sistema. 84 é um número significativo hoje em nossas vidas, quer estejamos cientes disso ou não. O porquê que 84 é significativo é que a existência passou por 84 acontecimentos. Isso aconteceu 84 vezes, essa é a 84ª vez. Hoje, a ciência moderna prova que toda existência é apenas vibração. Isso não é invenção minha, é um fato científico. Onde existe uma vibração, tem que haver um som. Sim? Tudo bem? Eu estou tentando ir logicamente passo a passo. Existem outros caminhos a seguir, só com isso eu posso fazer você saber de uma maneira diferente, mas queremos ir passo a passo. Onde houver vibração, está destinado que haja um som, não é mesmo? Então, você não é apenas uma vibração, você é um som. Um ruído, melhor dizendo. Aqueles que estão produzindo os sons e aqueles que não estão, todos vocês são apenas um pedaço de som. Isso é o que a ciência moderna está lhe dizendo. E em algum lugar, há muito tempo, alguém lhe disse, primeiro houve uma palavra, e a palavra é Deus. Você sabe que eles lhe disseram isso há muito tempo? Um som é uma palavra, não é? Ou melhor, uma palavra é um som. Agora, se eu disser sim, porque você conhece o idioma inglês, você está atribuindo um certo significado a ele. Se você não conhecesse a língua inglesa, no seu entendimento, eu estou apenas fazendo um som, não é? Como você não conhece o idioma deles, você está pensando que eles estão fazendo alguns barulhos loucos? Não, eles estão dizendo algo. Se eu falar em um idioma que você não conhece, você naturalmente pensaria que estou fazendo alguns sons malucos, não é? Se eu falar agora em Tamil, ou em Kannada, ou em Telugu, ou em alguma outra língua que você não conhece, você pensaria que eu estou fazendo algo. Você não sabe se estou realmente falando uma língua ou inventando alguma bobagem, não é? Sim? Então, uma palavra é apenas um som. Então, eles disseram que a palavra é Deus, porque qualquer um que tenha olhado atentamente para a existência pode ver que o que você chama de criação e o que você chama de Criador não podem ser separados. Se você separá-los, a criação deixará de existir. A menos que seja constantemente sustentado pela fonte da criação, esse processo de criação não pode continuar nem por um momento. Porque a criação não é algo pronto, ela é algo em andamento. Sim? Você é algo em andamento ou você é algo pronto? Espero que você não seja algo pronto. Você é um processo contínuo. Sem o envolvimento da fonte da criação, como a criação seria um processo em andamento? Ela está constantemente envolvida, não pode ser separada. Então é por isso que eles disseram, primeiro houve uma palavra. Isso significa que desde a existência total, não manifestada, quando ela começou a se manifestar, a primeira coisa que aconteceu foi um som. Até os cientistas concordam que foi uma grande explosão. Uma explosão significa um som, certo? Na Índia, isso é lindamente expresso. O primeiro e único Deus que existiu naquela parte do mundo foi Rudra. Rudra significa literalmente alguém que ruge, um rugidor.
Então, o porquê de o chamarem de Rudra é que esse é o princípio da criação, porque foi um rugido. Os cientistas chamam de explosão. Agora, os cientistas estão desistindo da teoria da explosão, da teoria do Big Bang, e eles estão dizendo que houve uma série de explosões. Então, um físico muito popular, no momento, que escreveu livros muito populares, recentemente ele escreveu um livro, eu não li, eu o conheci. Ele escreveu um livro chamado Endless Universe. Sim, Universo Sem Fim. A ciência sempre acreditou que tudo tem um começo e um fim. Agora os físicos estão falando sobre um universo sem fim. O sistema do yoga sempre falou sobre um universo em constante expansão. Pela primeira vez, físicos de alto nível estão começando a reconhecer que não há um começo nem um fim. É um universo sem fim. Essa é uma teoria popular, atualmente em discussão na comunidade científica, de que o universo pode ser infinito. Então, quando eu estava conversando com ele, eu perguntei, é possível que não tenha sido uma explosão, mas foi um rugido contínuo? Ele pensou sobre isso, analisou várias coisas e depois disse, é possível. Talvez não tenha sido apenas uma explosão, foi um rugido. Isso não aconteceu em um instante. Ele rugiu por um certo período de tempo e lentamente a criação começou a acontecer. Portanto, a primeira forma, o primeiro Deus era conhecido como o rugidor. Rudra significa o rugidor. Então eu perguntei, quantas vezes você acha que ele poderia ter rugido? Ele disse, não podemos dizer. Não podemos dizer porque não temos como saber quantas vezes, mas obviamente ele rugiu mais de uma vez. Então eu disse, algum dia, se sua pesquisa o levar até lá, mantenha isso como uma referência. Ele rugiu 84 vezes. Ele perguntou, como você sabe? Com que base você está dizendo? Eu disse, ao olhar em meu sistema, eu estou dizendo que a criação rugiu 84 vezes e continuará rugindo ainda mais, muito mais vezes. Ela rugirá no máximo 112 vezes. Quando ela rugir pela última vez, então não haverá começo nem fim, será uma criação perpétua. Isso está muito longe, mas eu disse a ele, mantenha-se 84 como uma espécie de referência, e você tem máquinas e a matemática. Eu não aprendi quanto é 1 mais 1. Você aprendeu todas essas coisas. Você trabalhe nisso algum dia. Algum dia, se você chegar a um número, chegará a esse número, que será 84. Como isso é possível? Ele perguntou. Eu disse, veja, se você cortar uma árvore hoje, as pessoas olham para os anéis da árvore e falam a respeito. Nos últimos 1000 anos, quando ocorreu uma seca, quando houve chuva excessiva, quando ocorreu um incêndio, tudo, certo? Se você dissecar esse sistema com sua consciência, a própria história dessa criação está escrita nele. 84 vezes a criação rugiu. Estamos nesse 84º. Rugido. O que aconteceu como resultado desse 84º rugido é onde estamos. Das 84 criações que aconteceram, 83 aconteceram. Esta aqui está acontecendo. A partir destas, à medida que a criação é um acontecimento em andamento, a dissolução também está em andamento. Assim, o processo de dissolução começou para algumas criações, e elas começaram a se dissolver e dissolver e dissolver. Destas, apenas 20 ainda estão em processo de dissolução, em diferentes níveis de dissolução. As outras estão completamente destruídas, exceto que você pode olhar para elas em sua consciência, olhar para essa criação, porque de alguma forma ela contém o resíduo ou a experiência de tudo isso. Assim como você leva
sua experiência de vida para tudo o que faz. O processo de criação também carrega a experiência de cada criação para a próxima e a próxima, embora sejam completamente diferentes. Embora possam ser completamente diferentes. Veja, você foi para a escola e jogou futebol. E isso foi há 25 anos. Agora, de repente, você tem 45 anos e um ladrão entrou na sua casa. Quando um ladrão entra na sua casa, você não irá assim. Você fará assim. Por causa do seu jogo de futebol. De repente, algo que você esqueceu completamente, em algum lugar do seu sistema, isso aparece. Você chutou o ladrão como uma bola de futebol, não como um chute de karatê ou um chute de kalaripayattu ou outra coisa. Portanto, a experiência, você pode ter jogado futebol por apenas um mês, talvez 3 meses. Mas essa experiência, em algum lugar, o resíduo dessa experiência ainda está enraizado em você e encontra expressão em outro lugar, em um espaço completamente não relacionado. É assim que você cresce o tempo todo. É isso que chamamos de karma. Portanto, esse é o karma individual que estamos falando. Mas existe um karma universal, existe um karma da própria criação, porque a própria criação é um karma, não é? O ato da criação não é um ato? Ato significa karma, é um karma. O resíduo desse karma está sempre se movendo para a próxima fase da criação e para o próximo nível da criação. Assim, um total de 84 criações aconteceram, ou 83 aconteceram, a 84ª está acontecendo. Nessas, as mais antigas conseguiram se dissolver completamente. Elas existem apenas em termos de impressão experiencial nas seguintes, mas elas não têm um status vivo. Mas as 20 anteriores a esta ainda têm níveis diferentes de status de vida. Algumas se tornaram muito tênues, outras são um pouco mais fortes, outras são um pouco mais fortes, algumas são quase reais como esta. Elas são quase como esta, mas estão em processo de dissolução. Seu processo ativo de criação não está acontecendo, isso é tudo o que significa dissolução. Veja, nesse momento, o que a morte significa para você é, quando você é uma criança, o número de novas células que você está produzindo, se digamos que em um ano você está produzindo 100 bilhões de células, quando você completar 35, isso diminui um pouco. Quando você completar 45 anos, diminui um pouco. Quando você completar 55, diminui mais. Quando você completar 75, diminui ainda mais. Chega um momento em que o que você está produzindo e o que está morrendo é mais do que aquilo que você é capaz de substituir. Então é assim que a velhice está acontecendo. Exatamente o mesmo processo está acontecendo com a criação. A dissolução está sempre acontecendo. Mesmo aqui, a dissolução está sempre acontecendo, mas uma nova criação está acontecendo. Então, por isso, ela está vibrantemente ativa. Essa nova criação diminuiu e parou. Então, ao longo de uma fase, durante um período de tempo, isso apenas diminuiu, apenas a dissolução começou a acontecer e depois de algum tempo, só restaram impressões de memória. Nenhuma impressão viva existe. Então, nesse sentido, apenas 21 ainda estão tendo algum tipo de existência. As outras 63 restantes, seja lá o que for, 63, elas desapareceram completamente. Você não pode vê-las em nenhum lugar. Não importa como você vê, mas você pode vê-las como impressões de memória em seu próprio sistema, porque essa impressão e essa experiência ainda estão aqui. Essa é a verdadeira. Todas as demais, em ordem de retrocesso, estão ativas. Nesta, existem 2. Na atual, existem 2. Uma é a fisicalidade, que carrega a memória de tudo. A outra é a fonte da criação, que é a base do futuro. Ou você pode deixar seu passado se tornar o futuro. Quando você permite que o seu passado se torne futuro, olhamos para você e dizemos, é o karma dela. Quando dizemos é o karma dela, isso significa que ela está permitindo que seu passado seja seu futuro.
que não existem novas possibilidades nela. Esse é o significado. Quando olhamos para alguém e dizemos karma, estamos apenas dizendo que eles estão permitindo que seu passado se torne seu futuro, que não há futuro para eles realmente, que ele se repetirá. Então, quando você diz, estou trabalhando em um caminho espiritual, o que você está tentando dizer em um nível, a afirmação que você está fazendo é que você não quer que seu passado se repita enquanto futuro. Você não quer que sua vida seja cíclica, você quer que sua vida avance. Você não quer fazer parte do ciclo. O último mantra que você estava entoando agora é Punarapi Jananam, Punarapi Maranam. Significa que esse ciclo, eu quero quebrá-lo de alguma forma. Porque quando você entra em um ciclo, depois de entrar em um momento circular, você não vai a lugar nenhum. Se você diz que alguém está andando em círculos, o que a expressão significa para você? Significa simplesmente que ele não está chegando a lugar algum, não é? Então, quando dizemos é o karma dele, é isso que estamos dizendo, que ele não vai chegar a lugar nenhum, porque no círculo, ele acha que esta é uma nova jornada porque ele tem uma memória muito curta. Todo mundo está em um estado de demência. O que é antes do ventre de sua mãe, ou o que é no ventre de sua mãe, ele também não se lembra. Eles estão em estado de demência, então o círculo parece novo. Toda vez que passam por ele, parece novo. Eles são como animais em um circuito. Você sabe, no circo, eles colocam animais em um circuito. Isso é exatamente assim. Na Índia, particularmente na cultura yógica, provavelmente está lá em algum lugar talvez esteja nos próprios Yoga Sutras, esse exemplo. Eles são comparados aos bois do moinho de óleo. O que eles fazem com os bois no moinho de óleo é que eles os cegam. Isso significa que eles os vendam. Eles amarram algo sobre seus olhos ou amarram tudo assim e simplesmente deixam isso. E está em um moinho de óleo. No que diz respeito ao boi, ele pensa que está indo a algum lugar. É como se você estivesse em uma esteira. Parece que você está indo a algum lugar, mas você não está indo a lugar nenhum. Isso é karma. Portanto, essa dimensão para a qual você está olhando nesse momento está em dois níveis. Um já aconteceu, o outro está acontecendo. Então, 83 delas aconteceram. Se você quiser falar em números, a 83ª aconteceu, mas ainda está acontecendo. De uma maneira residual, isso ainda acontece. Seu nascimento aconteceu. Ele aconteceu? Seu nascimento aconteceu, mas ainda está acontecendo, não é? Sua morte também aconteceu, mas ainda está acontecendo. Você entende o que estou dizendo? Sua morte é uma conclusão antecipada, não é? Ela já aconteceu. No momento que você nasceu, sua morte aconteceu. O primeiro passo em direção à sua morte aconteceu, mas ainda está acontecendo. Você está esperando pela conclusão? Ou você está desejando que ela seja retardada? Mas está acontecendo, não é? E já aconteceu. Portanto, existe uma outra dimensão dentro de você para a qual o nascimento não aconteceu e que nem a morte acontecerá. Somente se você tocar essa dimensão, você terá algo chamado de futuro. Caso contrário, terá apenas karma. Karma significa que você está repetindo seu passado como futuro. Você pode estar mudando a cor, pode estar mudando o estilo de como faz, mas ainda assim as mesmas coisas, nada de diferente. As mesmas coisas que o homem das cavernas estava fazendo, você ainda está fazendo as mesmas coisas. O estilo e a capacidade podem ter mudado, mas são as mesmas coisas, não é? Isso é como uma âncora. Isso é uma âncora. Você lança uma âncora e está tentando mover seu barco. No máximo, ele só pode ir em círculos, não é? Então, estamos tentando puxar a âncora ou cortar a corda que nos prende à âncora para que da próxima vez que ligarmos, ele se vá. Então, todo sadhana espiritual é baseado nisso, que você deseja se libertar.
Livre não significa que você precisa esquecer, mas precisa se libertar da memória que o governa. E a memória não está apenas na sua mente. Cada célula do seu corpo carrega memória. Isso é muito claro para nós, através da ciência genética e outras coisas. Você está carregando a memória de seus antepassados e ainda está se comportando como eles. Você ainda tem um nariz parecido com o deles, veja isso. A menos que você tenha feito uma cirurgia de nariz recentemente. Sim? Existem muitos símbolos, ou existem muitos aspectos no corpo que claramente dizem que a memória dessas 84 criações ainda está presente em seu corpo, está presente em todos os átomos da existência. Então, o que você está tentando limpar é, você deseja limpar isso da memória porque essa memória o prende. Essa memória dá a você uma sensação de pertencimento, ao mesmo tempo em que ela o prende, ela não deixa você ir. Então, quando você pratica sadhana, está tentando cortar tudo, porque sem cortar isso, sem cortar sua âncora, você não vai seguir em frente. Então, por que essa memória está me impedindo? É essa memória que deu integridade e estabilidade ao seu corpo e à estrutura de quem você é agora mesmo. Sem isso, sem essa memória, esse corpo não poderia ser criado. Sem a memória de um animal unicelular dentro de você, sem toda essa informação sendo transportada pelo processo evolutivo e você sentado aqui, sem essa memória, esse corpo não pode ser estruturado e mantido unido. Então a memória não é sua inimiga, é apenas que você não sabe como mantê-la. Você está dentro dela, esse é o problema. Você está dentro dela. Agora, você quer sair disso? Você quer fazer uso da memória, mas você não quer ser usado pela sua memória. Isso é sadhana espiritual. Você quer ter um futuro que seja diferente do seu passado. Continue sua jornada de autoconhecimento e expansão de consciência conosco. Compartilhe este vídeo para inspirar outros a se juntarem a nós nessa jornada de crescimento pessoal.